Nome. Rita. Idade. 28. Naturalidade. Sou de Coimbra. Residência. Porto. Nome. Catarina. Idade. 41. Naturalidade. Chaves. Residência. Chaves. Rita, Catarina, bem-vindas ao Enxoval. Muito obrigada. Então, bem-vindas a este episódio especial, o último a ser transmitido esta temporada. Posso pedir barulho público? Enxoval é a palavra que utilizamos muitas vezes para descrever tudo o que herdamos das nossas famílias e da nossa história e trazemos para a vida adulta. Neste programa vamos tentar saber mais sobre a herança que trazem algumas cozinheiras e chefes em Portugal. Desde as receitas que herdaram, àquilo que trazem consigo e que influencia a forma como cozinham e como veem o mundo. Vamos voltar aqui um bocadinho atrás no tempo. Tu és de Eiras, um sítio que eu não sei bem onde é, a não ser que é em Coimbra, mas tu podes nos guiar até lá um dia. A que é que te cheirava a tua infância em Eiras? Foi lá que sempre vivi. Os meus pais, na verdade, a minha mãe sempre foi ali de uma aldeia perto de Coimbra, mas o meu pai, na verdade, era mais da zona de Lisboa. E pronto, eles encontraram-se ali em Coimbra para viver, mas eles, na verdade, só se mudaram quando eu nasci. Portanto, a minha vida foi toda ali, dos meus irmãos não é bem assim, portanto, meio que tinha ali sempre uma influência, pronto, os meus avós de Lisboa, os meus outros avós da aldeia de perto de Coimbra, e tinha ali influências um bocadinho, às vezes complexas e diversas, porque há sempre aquela conversão de centro e sul, ou de centro e norte, neste caso norte e sul, pronto, e havia ali várias coisas na minha vida, mas foi muito engraçado porque deu-me perspectivas de vida completamente diferentes. Coimbra para mim é casa, como é óbvio, não surge tanto para a minha vida neste momento. Se não voltar a viver em Coimbra, vai ser sempre o Porto, sem dúvida alguma. E tu lembras da primeira vez que cozinhaste alguma coisa? Por acaso lembro, porque também já era relativamente crescida. Foi um arroz branco, que não correu nada bem. Mas pronto, eu adorava comer, portanto aquilo foi uma boa primeira experiência. Na verdade não gostei nada, mas deu para perceber que havia muita ciência por trás do processo de cozinhar, e isso deixou-me intrigada. Eu sempre fui muito curiosa e não desisti. Pronto, e houve ali um clique mais tarde. Que bom. Catarina, que infância exótica foi essa onde se pescavam trutas em casa? Então, eu venho de Chaves, uma pequena cidade em Trás-os-Montes, um sítio lindo e um território muito rico. E em Chaves sempre vivi numa aldeia que é Nantes. O sítio onde eu moro é uma quinta, uma pequena quinta que foi oferecida pelo meu bisavô à minha mãe como prenda de casamento, e esse foi o grande tesouro dos meus pais toda a vida, foi aquela casa e aquela quinta. E que ainda hoje, para mim, para o meu irmão e para o Diogo, que partilha a vida e o meu projeto laboral comigo, são a grande riqueza que tenho hoje, porque é dessa quinta que nós toda a vida nos alimentamos. Temos a facilidade de ir à horta que o meu pai cultiva, e ir buscar as cenouras, ir buscar uma couve, ir buscar uma alface, um tomate, e pronto, e nessa quinta há um poço muito fundo, onde uma altura o meu pai com um amigo meteu trutas, e então pronto, tínhamos trutas no poço, elas reproduziam-se ali, faziam ali uma vidinha incrível, e de vez em quando a minha mãe não sabia o que é que havia de fazer de almoço, e dizia: o que é que fazemos hoje? Então pegávamos numa cana ou num cesto. Não é uma pesca super atraente, porque é muito certa, não é? Nós sabemos que vamos meter a cana e o peixe vai aparecer. Pronto, e tínhamos esse luxo, essa riqueza de tirar uma truta e ir assar a truta naquele momento, com presuntos ali da região, ou com o que fosse, com umas batatas boas da horta. Estes pequenos projetos que estão a acontecer ao longo do país, das pessoas se deslocalizarem dos grandes centros, fazer coisas com coração, com identidade, acho que isto tem muito futuro, porque efetivamente acho que é um caminho a percorrer, pronto, no sentido da gente procurar a verdade das coisas, dos produtos e dos sítios e dos territórios e das pessoas. Rita, que saltos foram esses, desde esse arroz branco que não ficou grande coisa, até ao Blind, que em 2025 ganha uma estrela Michelin? A minha vontade de comer e o meu gosto de comer surgiu muito com os meus avós, porque eles eram agricultores a vida toda,
a única coisa, como se fosse pouca coisa, não é? A verdade é que era uma vida super difícil, não é? Trabalhavam horas incansáveis, não só para meter comida na mesa, mas também para tentar vender e terem ali alguma fonte de rendimento. Foi exatamente quando tinha mais ou menos 5, 6 anos, e era agosto e estávamos lá a passar férias, e o meu avô fez-me uma salada de tomate coração de boi, que até hoje é um dos meus ingredientes favoritos, claro. E a minha mãe, eu lembro perfeitamente, é das memórias mais cedas que eu tinha, olhar para mim, tipo, já não, mas estás sem fardado de tomate, o que é que se está a passar contigo, não é? E eu lembro-me que aquilo me soube extremamente bem e que eu não conseguia parar de comer. E foi daí que, pronto, comecei a comer melhor e a gostar mais de comer. O meu irmão também tinha muita tendência de fazer coisas diferentes e usar ingredientes diferentes. E depois de tudo junto levou a que eu decidisse cometer a loucura de tirar um curso de cozinha em vez de fazer outra coisa qualquer. Na altura foi algo que me deu um bocadinho de dificuldade a decidir. Era uma área que podia ou não correr bem, não havia certezas, não tinha ninguém da família sequer que fosse ligada, então era muito de não faço ideia o que é que isto vai dar. E a realidade é que nós entramos para a escola, não temos logo acesso àquilo que realmente é a área da restauração, no profissional, mas por acaso correu bem, sempre que tive vontade e espírito de equipa também, e o desenrasque e tudo mais, então eu quando experimentei realmente no profissional ainda gostei mais, pronto, e depois o curso foi o primeiro contacto que eu tive e depois nunca mais deixei o mundo de trabalho, foi mesmo assim. Em 2024 ganhaste um prémio de Michelin chamado Young Chef Award, que nunca tinha sido atribuído em Portugal já. Não, foi a primeira vez. Foi a primeira vez. O que é que isso significou para ti? Primeiro foi... ainda hoje não tenho palavras para descrever aquele nervosismo que eu senti no momento, porque nós tínhamos um convite para assistir à gala e fomos, pronto, eu fui em representação do Blind, já na altura, e primeiro, pronto, eu sabia que aquele prémio existia, que eu seguia a Gala de Espanha e inclusive também já pelo menos uma rapariga jovem tinha ganho e até comecei a seguir bastante o trabalho dela porque realmente é incrível. E então quando ouvi o meu nome fiquei assim tipo, mas o que é que está a acontecer? O que é que está a passar? E depois demorou-me um bocado a cair a ficha porque foi uma sensação de orgulho enorme, por um lado de pânico porque é uma responsabilidade muito grande, há tantos cozinheiros bons em Portugal, jovens igualmente. Ainda por cima pensava que isto era um prémio que só podia ser atribuído a restaurantes com estrela e que não era o caso do Blind na altura. Então foi um misto de pânico com emoção, com orgulho. Pensei muito, claro, também na minha equipa, porque eles proporcionaram que isso acontecesse, não é? Não valia a pena eu esforçar-me imenso e ser boa ou fazer as coisas bem feitas se depois não tivesse pessoas que acompanhassem e que fizessem a minha visão acontecer das coisas. Portanto foi um momento incrível da minha vida, obviamente deu-me oportunidades, outras, e sim, só tenho a agradecer por isso. Eu acho que li algures que tu disseste que para as mulheres era uma luta muito grande conseguir este tipo de reconhecimento. Como é que olhas para isso do lugar da mulher? Assim, eu acho que eu quando digo isso olho muito para mim própria e eu sei que antigamente tinha pânico e dificuldade, por exemplo, de estar aqui hoje. E de assumir a responsabilidade ou assumir até mesmo o mérito por alguma coisa, porque é um bocado, sinto que é um bocado egoísta e se calhar isso sinto que acontece um bocadinho com outras mulheres também. Pá, é a minha perspectiva, vale o que vale, não é? Mas é por aí, sinto que os homens no geral, pá, pode ser uma coisa cultural ou não, Estrutural também, é sistémico, não é? Também, que têm muito mais aquela cena de chegar-se à frente e dizer sim, eu fiz isto, tenho orgulho em fazer isto e sou responsável por isso e tenho um mérito associado a tal, do que em comparação às mulheres e isso, pronto, pode ser também um bocado pela nossa fase de vida e nas nossas prioridades. Eu acho que há espaço para tudo, se for equilibrado, claro, e acho que nesse sentido só incentivo a que não tenham medo, não tenham vergonha de se expor. Claro que vai sempre haver pessoas que não gostam, outras que gostam, é impossível agradar toda a gente de várias formas e hoje em dia nós somos julgados por ter, por não ter, por dizer e por não dizer, por falar ou não falar, portanto é complicado, toda a gente tem direito à sua opinião, e acho que lá está, não devemos ter medos nem receios. E quando tu dizes que foi uma luta, foi sofrido, mas chegámos, não é? Estou a citar bem, chegámos aqui e conseguimos. O que é que está no subtexto dessa ideia de que foi uma luta, de que foi sofrido? O que é esse sofrimento?
foi o que eu senti da jornada até à estrela e tudo mais, porque é isso, uma cozinha tem sempre os seus desafios, é inevitável, de várias formas, seja de staff, seja de custos, seja da empresa que está por trás, a estrutura. Claro que para as coisas funcionarem tem que haver apoio, tem que haver muita luta, tem que haver muito esforço, sacrifício, claro, e eu sinto que lá está, apesar de eu ser exigente e de pôr alguns desafios à minha equipa, que às vezes são um bocado quase que fazer omeletes sem ovos, não é? Que eles corresponderam muito bem, e nesse sentido eu olho para trás e penso, pá, valeu a pena ter exigido deles, eles exigirem deles próprios, de escolherem ter dado o melhor todos os dias, e é nesse sentido que eu disse isso. Quando se trabalha, tu me dirás se eu estou certa ou errada, isto pode ser uma percepção de quem está de fora, não é? Mas quando olho para uma cozinha de alta cozinha, cujo objetivo é correr para uma estrela Michelin ou duas, mas em que há uma obsessão muito grande com o padrão, com o standard, com uma coerência em tudo o que se faz, como é que fica a relação com a criatividade, com a espontaneidade, que é algo que para a maioria dos cozinheiros e cozinheiras é tão importante? Eu não olho para o caminho da estrela como alguma coisa que seja com obsessão, nem com essa pressão que as pessoas dizem. Há muita gente que pergunta, então e como é que é a pressão de ter uma estrela? Honestamente, o ano passado e este eu acho que nunca me senti tão relaxada, porque eu vejo que a minha equipa está consistente, está coesa, sinto que fizemos um grande caminho de evolução, olho para trás, claramente estamos melhores do que estamos antigamente. E acho que essa pressão às vezes é o que pode estragar tudo. Eu não gosto de todo de ter um ambiente que as pessoas sintam que não possam ser expressivas ou ouvidas. Pelo contrário, acho que isso é mau. Portanto, sempre trabalhámos no sentido de um relax, claro, tipo tranquilidade, com calma, mas claro, tudo tem que ser consistente, puxar basicamente o melhor de nós. E o objetivo certo que eu sempre quis em toda a minha carreira é ter um cliente satisfeito e contente e feliz com o que tenha comido. E claro que o Blind tem um conceito que nós gostamos bem mais do que comida, queremos ali uma parte de uma experiência sensorial. Isso também é uma das coisas que é divertida no projeto para nós. Queres explicar o que é que isso quer dizer para quem não sabe? Lá está, o conceito do Blind, pronto, é um bocadinho inspirado no ensaio sobre a cegueira, porque nós tínhamos quase que a obrigação de corresponder ao resto do hotel, que é uma homenagem aos escritores portugueses, e nesse sentido brincámos ali um bocadinho com as sensações e os sentidos e tudo mais. Então temos alguns momentos de comida que não são apenas comida, claro, o objetivo é sempre boa comida, mas depois às vezes fazemos ali umas brincadeiras malucas que nos dá na telha, por exemplo, tirar a visão às pessoas enquanto estão a comer e brincar com o tato e cenas assim, baradas. O que é a parte mais entusiasmante de trabalhar numa cozinha de topo, com esse nível de exigência, com o produto, com a técnica, com o serviço, com tudo o que envolve ter um restaurante aberto? Eu acho que é os produtos, honestamente, porque nós temos em Portugal coisas tão boas, e claro, o objetivo, acho que nós temos acesso a produtos bons e muito bons, e o objetivo é não estragar isso. Para mim o mais entusiasmante é os produtos, é ver a equipa a trabalhar para criar alguma coisa, ou chegar a um ponto, um perfil de sabor, ou de género, pá, é tudo que está à volta disso. Bom, Catarina, que saltos foram esses teus, de Chaves para o Yetman, para o Street Show em Madrid, para o Diverso? Conta-nos um bocadinho. Até chegar a 83. Até chegar a 83. Saí de Chaves com 17 anos, fui para a universidade, que ainda sou de uma geração que se calhar não tem este rasgo todo destas gerações mais novas. Rasgo no sentido de, no meu caso, no ano 2000, eu acho que ainda era um bocadinho obrigatório a gente acabar o secundário e tirar um curso superior, então nem sequer se punha só para que universidade é que vamos, pronto, e então saí da universidade, fui para um curso um bocadinho à toa, só porque sim, tirei o curso. Mas já havia aí várias aspirações artísticas. Havia muitas, desde sempre. O próprio curso que eu tirei Relações Internacionais, e era um curso que era
muito heterogéneo e dava para eu me camuflar lá pelo meio, porque havia línguas, havia direito, havia economia, havia política, e eu achava que passava pelos pingos da chuva e conseguia. Pronto, efetivamente fiz o curso. Pronto, andei na universidade, ainda fiz um Erasmus em Madrid pelo caminho, que foi muito interessante, mas quando cheguei ao final do curso com 28 anos e disse, não, eu vou trabalhar até aos 70 a fazer isto, isto não vai ser, não vou ser feliz nisto. E nessa altura disse, não, achava eu que com 28 anos já tinha alguma maturidade, que não tinha com 17, não é? E disse, não, o que eu quero mesmo, o que é que fechei-me algum tempo em casa a pensar com os meus botões e disse, não, o que eu quero mesmo é cozinhar, é o que me faz realmente feliz. Ser feliz eu, porque estou a fazer algo que me orgulha e do qual eu gosto, sempre me diverti muito na cozinha, mas ter esse objetivo de que aquilo que eu faço agrada a alguém. E isso era o que me movia. E então na altura rompi com tudo o que havia mesmo e disse, não, vou voltar para a escola, mas neste momento para a escola de hotelaria, pronto. E na altura meu pai dizia, tu és maluca, então tens um curso superior, podes fazer uma cena qualquer, podes ir trabalhar para uma embaixada e agora vais voltar para a escola, ainda por cima tirar um grau abaixo daquele que já tens. Vais passar agora 15 horas numa cozinha com tachos e a queimar-te e vais ficar cheia de varizes e tal. Pronto, eu sou muito de ideias fixas, sempre fui, disse não, vou à luta, é o que eu quero, fiz as entrevistas para a escola, vim viver para o Porto. E quando foste estagiar para o Yetman, esse estágio prolongou-se, não foi? Fui para o Yetman, foi outra escola, uma escola militar depois da Escola de Hotelaria e Turismo do Porto, mas agradeço muito ao Yetman, à equipa que existia na altura, ao Ricardo Costa, com quem eu aprendi muito, era muito duro na altura, a vida era mesmo muito dura no Yetman, mas efetivamente Esse duro, para quem nunca trabalhou numa cozinha, quer dizer o quê? Eu não sei se pode dizer nos dias de hoje, mas Acho que vale sempre a pena relembrar para não voltarmos para lá. ok, pronto, eram pelo menos 16 horas de trabalho diário, eu fazia a minha partida sozinha, eu era intermediária, dava almoços e jantares, hoje em dia isso já não acontece no Yetman, eu trabalhava num restaurante gastronómico, geria a minha partida que era só guarnições, mas guarnições numa estrela Michelin, em que dás almoços e jantares, havia 50 lugares e ao almoço havia carta, menu de degustação, menu da semana, e eu tinha que ter, eu sozinha, na minha partida, tinha que ter tudo fresco, perfeito, maravilhoso e sem falhas para 50 almoços e 50 jantares. O que é que eu quero dizer com tudo isto? É tudo muito bonito, mas na altura, pronto, eu entendo que as coisas vão melhorando com o tempo, as pessoas vão aprendendo. Hoje em dia já nada disso acontece. Hoje em dia o Yetman, o gastronómico, só dá jantares e já não há nada desta brincadeira. Eu, se fosse preciso, estava sozinha a fazer, sei lá, 20 menus de degustação e ao mesmo tempo 30 pessoas à carta. E quando eu digo 30 pessoas à carta fazia-se tudo de raiz. Eu a única coisa que tinha preparado era a cebola confitada. A única coisa. O resto era fazer arrozes, massas, de todo tipo, arroz lavagante, tinha arroz de caça e cogumelos, sei lá, tinha milhões de coisas. Eu tinha um prato de jarrete de vitela com nhoquis e espargos e não me esqueci de nada. Mas era tudo Então vai mudar o menu desta noite e teremos... Era tudo feito de raiz naquele momento. E a certa altura estava, pronto, a sorte é que a minha partida do Yetman dava 10-0 à minha cozinha total do 83. E então eu virava-me para ninguém podia passar, eu era super agressiva na altura, acho eu, ninguém podia falar comigo, ninguém podia passar atrás da minha partida porque eu tinha que me virar para todo o lado e tinha que chegar a todo o lado e tinha que fazer tudo e entregar tudo no momento ao chefe sem máculas. Pronto. E para loucura, louca e meia, não é? Por isso é que da loucura do Yetman quisemos uma coisa um bocadinho mais chill, que é só um dos sítios mais loucos do mundo para se trabalhar. Nem pensava muito nas coisas, ou seja, não pensava, será que isto vai correr mal? Agora, por exemplo, estavas a dizer, estava nervosa. Hoje vim, o Diogo perguntou-me, qual é o que a conversa é o quê? Não sei, opa, quando chegar lá logo se vê. Então, aqui também foi um bocadinho assim. E foi nesse espírito que foste para Madrid? Sim, foi nesse espírito. Eu vivia aqui nos Loios, numa casa incrível que hoje deve custar o mesmo por dia que me custava na altura por mês. Já estava há 3 anos no Yetman, já estava a ensinar em vez de aprender e comecei-me a cansar um bocadinho dessa parte.
este senhor de Crista tinha ganho a 3ª estrela. David Munhoz. Era assim, pronto, um rapaz muito irreverente, falava-se muito dele na altura, porque era uma grande revelação para a Espanha e para o mundo, e tinha uma cozinha à imagem dele muito irreverente e identificava muito com aquilo. Então às vezes aqui ainda a trabalhar, uma segunda-feira de manhã apanhava um avião, ia lá almoçar, passava lá a segunda-feira e depois regressava, e depois na terça-feira chegava aqui: ei chefe, olha, estive no Yetman, estive no Streets, olha, comi isto assim assado, não sei o que e tal. Vinha cheia de ideias, ele dizia: você é maluca. Pronto, e fazia estas coisas, e cheguei a uma certa altura e disse: não pá, isto tem que ter outro caminho. Eu saí daqui em busca de um trabalho com o David Munhoz, mas pensei: pá, ele já tem 3 estrelas, eu só tenho experiência, tinha acabado de sair da escola, trabalhado num sítio com 1 estrela, e disse: não, se calhar tenho pouca bagagem, vou fazer um périplo por restaurantes com estrela por Espanha, e quando achar que tenho alguma bagagem vou lá deixar um currículo. Pronto, e nem tinha onde ficar nem nada, então fui, quando eu chegasse lá bati à porta de algum hotel e ia vendo a minha vida, e assim foi. Então fui para o País Basco, disse um sítio com mais estrelas Michelin, e do País Basco fui para San Sebastián, batia umas portas de uns hostels e tal, no sentido de ficar lá algum tempo a viver, e para começar a mandar currículos então para todo o lado. E ao fim de 3 ou 4 meses de andar nesta vida, já estava na hora de ir almoçar outra vez ao Street. Exatamente. Eu, curiosamente, arranjei alojamento e emprego no dia em que cheguei a San Sebastián, porque andei à procura de alojamento, e da segunda vez que fui bater a uma porta de um hostel, a rapariga disse: mas espera, não tinha quarto na primeira vez que eu fui lá, e eu disse: olha, já arranjei outro quarto qualquer, mas quando é que vocês têm quartos? Não posso estar a pagar 100 euros por noite. Eu disse: espera lá, mas quanto tempo vens? Eu disse: não sei. Falas idiomas? Falo. Queres trabalhar em troca do alojamento? É já. Pronto, então fazia 4 horas de recepção em troca do alojamento, e nessas 20 que me sobravam, fui ao Arzac, fui ao Subijano, fui a todos os sítios onde podia de entregar currículos, e por correio eu mandava para milhões de outros sítios. Ninguém me ligou. Até que um dia, passados esses 3 ou 4 meses, regressei a Madrid para um encontro com as minhas amigas de Erasmus de 2000 e qualquer coisa. E nesse encontro das minhas amigas de Erasmus fui jantar sozinha ao Stritzo, depois de elas terem ido embora todas para a terra delas, e neste jantar sozinha um cozinheiro dirige-se a mim. A cozinha é aberta, não é? Até estava super arranjada, não tinha nada a ar de cozinheira, acho eu. Super arranjada ao balcão. Não estava com uma fita na cabeça. E há um cozinheiro que se vira para mim, não sei, e que me diz... não sei o que é que dizia na minha testa, mas ele disse: tu és cozinheira, não queres deixar cá um currículo que nós estamos à procura de pessoas? E eu olhei para o céu e disse: que é isto? O que é que me está a acontecer? Pronto, então fui para casa, para o sítio onde estava a viver, aos saltinhos, fazer um currículo. Nesse currículo, portanto nesse jantar eu tirei fotos a tudo que podia e mexia, fui a uma gráficazita e imprimi as fotos todas que tinha tirado em modo autocolante. E então enchi o currículo todo de borboletas, porquinhos, coisinhas assim. E a pessoa que eu estava em casa de um amigo, ele disse-me: tu és doida, mas achas que alguém te vai ler esse currículo? Tipo, isto é uma entrevista, é uma proposta de trabalho, é uma coisa incrível, não é? Pronto, e eu no dia seguinte voltei ao Stritzo, dirigi-me então ao encarregado, entreguei-lhe o currículo, e ele, só pelo envelope, no envelope havia um número de uma mesa e um porquinho, e ele olhou para o envelope e disse: uau, isto está muito fixe. E eu já a brilhar, pronto, já estou a marcar pontos. Ele faz-me uma proposta para fazer um dia à experiência, um trial. Eu disse: opá, estou a viver em San Sebastián, já estou a faltar ao trabalho e tal, mas eu arranjo a forma de voltar cá. Cheguei a San Sebastián, disse-lhe à rapariga do hostel, disse: olha, arranjei emprego em Madrid e vou voltar. E era só um trial que eu tinha para fazer. Pronto, agarrei nas malas, voltei para Madrid, fiz o trial. Eu, portuguesa, rapariga, eu conhecia... Mas irreverente. Irreverente e doida, pronto. Eu conhecia portanto, Stritzo, para quem não sabe, é um sítio com uma cozinha aberta em que os cozinheiros são ao mesmo tempo empregados de mesa, porque o cliente está sentado ao balcão e o cozinheiro está a empratar e está a entregar o prato ao cliente e a explicar o prato.
eu conhecia as confecções das pratas todas, tantas vezes lá ter ido comer, os ingredientes, a forma de explicar, pá, e no mesmo dia perguntaram-me se eu me atrevia a ir explicar um prato. Eu fui explicar um prato, pronto, e no final da noite o encarregado disse-me: pá, estamos encantadas contigo, e eu encantada fiquei, porque eu preparava-me para ir trabalhar para este homem de graça e eles queriam me oferecer um salário. Pronto. E foi muito fixe. E assim começou a minha vida lá, que durou quase 4 anos. E durante esses 4 anos a trabalhar num ritmo alucinante, com muito barulho, a música muito alta, muito ruído visual, muito picante, sabores muito intensos, muito profundos, muito ácidos, tudo muito, não é? Sim. Muito fumo, muito fogo, muito movimento, muita correria, muita adrenalina. Isso vai deixando que marcas? Para além dessa diversão toda, obviamente, não é? Se quer se diga, eu hoje em dia não me lembro das dores nas pernas, nem nada disso, nem lembro-me apenas do bom que foi tudo. Houve problemas, como é lógico, e eu tive muitas funções no mundo do XO, que não só cozinheira, mas que também me deram asas para, quando eu voltei para Portugal, dizer: estou preparada para ter o meu negócio. Não sei se estou ou não, mas eu achei que estava, para ter o meu próprio negócio. Opa, foi tudo incrível, foi uma montanha. O David Munhoz diz muito isso, diz que a comida dele é uma montanha russa de sabores, mas no meu caso, enquanto trabalhadora, e também porque passei primeiro pelo street, sou como cozinheira, depois fui para o diverso como cozinheira, depois regressei ao street, sou como manager. Para mim foi uma montanha russa de emoções, de não só de técnicas, não só de ingredientes diferentes, de emoções, de aprendizagens. Hoje em dia só consigo lembrar mesmo coisas boas. E mesmo com essas coisas todas boas, quiseste voltar para Chaves? Quis, porque eu comecei na cozinha com a idade que a Rita já tem uma estrela, portanto, tarde. E então a minha ideia na altura foi: ok, estou a começar com 28 anos, não tive a clarividência dos meus colegas que aos 17 anos sabiam que queriam ser cozinheiros, portanto, se comecei tão tarde, a ideia é fazer uma coisa intensa, ou seja, um percurso intenso, mas muito rico, para não ter o meu próprio negócio ou o meu próprio espaço com 70 anos. E nesse sentido, pronto, fiz esta vida intensa no Yetman, esta vida intensíssima em Espanha, em Madrid. Sabia que ia chegar à altura de eu querer voltar a casa, e estive quase 2 décadas fora de Chaves. Estive quase 2 décadas fora de casa, e em 2019, por vários motivos, achei que estava na altura de regressar a casa e fazer um projeto próprio, com algum receio, porque o 83 é uma coisa muito irreverente para Chaves, mas tinha muita vontade de ter a minha marca, de ter o meu cunho. E pronto, e de trazer as Chaves, que é a minha terra, a bagagem, a experiência, as coisas que eu vi durante estes 20 anos em que estive fora. E é isso que eu tento fazer hoje em dia com o 83. O que é que se perde e o que é que se ganha em ter um restaurante com esse tipo de cozinha, portanto não é um restaurante com cozinha tradicional, não é? Fora dos centros urbanos? A nível de ingredientes e de produtores não tenho grande problema, porque trabalhamos com as coisas que há ali. Muita coisa que eu aprendi no street, e o Diogo é algarvio, o Diogo que partilhou o espaço comigo é algarvio, vem de uma latitude muito diferente de Chaves, e muitas vezes também trabalhamos produtos algarvios, receitas algarvias, portanto os produtos não são propriamente um impedimento. Acho que se perde um bocadinho esta possibilidade de haver um reconhecimento se calhar mais fácil, mais direto, que não seja tão sacrificado, porque a nós custa-nos um bocadinho a chamar as pessoas até Chaves. É mais fácil ir ao Porto ou a Lisboa do que me deslocar, ir a Évora, ir a Estremoz, ir a Chaves. Perde-se um bocadinho essa questão de estar nos grandes centros, de estar perto da massa crítica, dos jornalistas, dos eventos. Perde-se um bocadinho essa parte, e a parte do cliente não estar tão próximo, não é? Porque eu tenho que trabalhar com cliente, não posso trabalhar só com as pessoas de Chaves, tenho que chamar a gente ali, não é? Portanto, acho que se perde um bocadinho essa parte. No nosso caso, acho que é isso. Prefiro
com as dificuldades que há em Chaves, manter-me em Chaves, porque depois acho que a parte que se ganha é muita. Qualidade de vida, não haver trânsito, ter as coisas todas à mão. Neste momento estar próximo da minha família, dos meus amigos, das minhas raízes, que foi o que me motivou a regressar a Chaves a dizer o 83, da maneira que existe, podia estar em qualquer cidade do mundo. Acho que é um sítio tão... sei lá, descontraído, casual e acho que podia estar em qualquer parte do mundo, mas decidimos estar em Chaves exatamente por isso, por trazer valor à cidade, que é uma, Trás-os-Montes, é uma zona reconhecida de bom comer, mas nós trouxemos algo completamente diferente que não existia, acho eu. As duas falaram sobre a relação com a terra, com o produto, com a sazonalidade, que acabam por ser lugares comuns hoje em dia, não é? Alice Waters, que foi, que é, mas foi a pioneira do movimento Farm to Table, não é? Uma chefe que em 1972 abriu o Chez Panisse na Califórnia, nos Estados Unidos da América. Foi a primeira mulher tão ativamente, uma grande ativista, a levantar estas questões da nossa responsabilidade coletiva, das nossas escolhas por ter os melhores produtos, e os melhores produtos não são necessariamente foie gras e trufas. Foie gras, trufa e carabineiro, embora carabineiro seja ótimo, mas os melhores produtos são aqueles que estão verdadeiramente à mão de semear, que é uma expressão que eu acho lindíssima. Estão mesmo à mão de semear, à mão de apanhar, não é? E ela foi das primeiras a trazer este grande debate sobre o sabor, que tu falaste da diferença entre ter umas cenouras colhidas da tua horta ou da horta do teu pai, ou as cenouras do supermercado. Pergunto-me se vocês acham que é uma pergunta para as duas, se vocês acham que é uma coincidência ter sido uma mulher trazer esta questão. Se há aqui um papel das mulheres mais ativamente a trazer esta discussão, esta relação com o planeta. Eventualmente, se calhar há um bocadinho mais de sensibilidade, não sei, do nosso lado, não sei. Eu, relativamente às mulheres, acho que as mulheres sempre foram cozinheiras. Na parte profissional, eu penso que é uma questão, mais uma vez, geracional, estrutural. A sociedade só agora é que nos está a deixar, só dá uns anos para cá, é que nos está a deixar libertarmos-nos de estar em casa a tomar conta dos filhos e da casa e assumirmos posições de liderança e estarmos em pé de igualdade, não é? Acho que é uma questão também muito societal, portanto, é uma questão de só agora é que nós estamos a conseguir dar estes passinhos, e por isso é que agora começamos a ser reconhecidas, porque efetivamente não acho que seja uma questão de género, não é? No que nós quisermos, nós somos muito bons. Enquanto humanos, não precisamos de ser homens ou mulheres, mas foi um bocadinho isso que eu quis quando tinha um curso de Relações Internacionais e disse, não, isto não podia ter ficado numa cena tranquila e sem paixão e dizer, vou trabalhar aqui num organismo qualquer que até posso ter um salário fixe, mas não me move. Portanto, acho que temos que todos ser movidos pela paixão e querermos ser os melhores do mundo na nossa área, seja na fotografia, na arte, no teatro, na gastronomia, no que nós quisermos. E acho que é um bocadinho isso que nos move, ou pelo menos a mim é o que me move, e gostava de acreditar que nos deveria mover a todos enquanto humanidade, e acho que seria um mundo ideal. E Rita, olhando também para o lugar da pessoa mais jovem, não é? Já que nos puseste neste lugar, e pensando também numa outra mulher ativista pelas questões do clima, muito jovem, a Greta Thunberg, não é? Sentes, olhando para a tua geração, para os teus pares, para os teus colegas, que há uma consciencialização, obviamente plantada pela Alice Waters, mas que é para dar continuidade a este respeito pela relação que temos com o consumo? Eu acho que ainda está um bocadinho desmedido a consciencialização das pessoas nesse sentido. Lá está, eu acho que há essa facilidade da maior parte das pessoas ir ao supermercado e que comprar 10 kg de cenoura e ser fácil,
porque acho que muitas gerações mais novas não têm noção da dificuldade que é crescer 10 quilos de cenoura. E lá está, pessoas como os nossos avós que tinham que se limitar à sazonalidade das coisas e lá está, só podiam comer abóboras naquela altura do ano e batatas também, ou então lá está, tinham que colher e arranjar forma de elas durarem o ano todo. Acho que isso, obviamente, antigamente tinha muito mais consciência que as coisas não eram dadas baratas e não eram facilitismos, e hoje em dia acho que essa falta de consciência, falta de noção ainda existe bastante nas gerações de hoje em dia, mas também, pelo contrário, é um tema que ouvimos cada vez mais falar, da sustentabilidade e da racionalidade de usar os produtos. E uma coisa que sempre me fez confusão, e acho que nos anos atrás isso era uma coisa banal, era o desperdício que havia nas cozinhas, do género, usava-se a melhor parte do produto e o resto era completamente descartado. E hoje em dia acho que temos muito mais a filosofia de usar local, de usar produtores pequenos que têm muito mais qualidade, e também isso é uma das coisas que torna os restaurantes especiais e diferenciadores, e mesmo o facto de reduzir o desperdício ao máximo, e isso faz todo o impacto e no fundo nós cozinheiros temos uma grande responsabilidade nesse sentido. Claro que não vamos salvar o mundo, infelizmente, não é suficiente a nossa profissão para isso, mas tem um grande peso, e se toda a gente cada vez mais tiver essa consciência e escolher melhor e usar melhor, e lá está, a reduzir ao máximo o desperdício, acho que vai fazer alguma diferença no final de contas, e acho que também temos essa responsabilidade de passar essa informação a quem não tem tanta noção disso. Boa. Se pudessem deixar uma relíquia do vosso enxoval, pode ser metafórica ou literal, à próxima geração de cozinheiras, o que é que seria? Assim, eu penso sempre de uma forma que eu gostaria de ter ouvido quando comecei, e acima de tudo resiliência, porque eu acho que uma pessoa pode encontrar muitos desafios nesta área e do género bater-nos uma conciliação do género, pá, ganha juízo e escolhe uma área mais fácil ou menos problemática e mais direta, mas acho que quando realmente gostamos das coisas vamos em frente e temos que ir em frente e batalhar mais e fazer o nosso melhor, porque no fundo e no fim vai sempre compensar. É esse o meu conselho. O que é que está aí no teu baú, do teu enxoval? Se for metafórico, acho que me vou repetir um bocadinho, mas dizer isto novamente, de que perseguir os nossos sonhos, acreditar em nós, acreditarmos que se gostarmos de algo podemos ser, e se nos dedicarmos, claro, podemos ser realmente bons e fazer a diferença. E se fosse literal, talvez o meu pantagruel, que tenho pena que não fique para ninguém, filhos ainda não tive, portanto... Que bom, obrigada. Obrigada por terem vindo. Obrigada a vocês por terem assistido ao último episódio da temporada. Não se esqueçam de subscrever o canal, fazer like, ativar as notificações, deixar um comentário. Obrigada por terem estado do nosso lado e terem ficado até ao último episódio desta segunda temporada do Enxoval. Tchau. Bye.